E aí galera, beleza? Esse vídeo é um vídeo de explicação para as pessoas que estão inscritas no meu canal ou conhecem o canal e questionam, né, por que a gente não tá com tanta intensidade de vídeos, porque esse governo Bolsonaro tá fazendo uma cagada atrás da outra, né, e são coisas que são absurdas e assim, o absurdo ficou tão absurdo que parece que até falar que são absurdas é uma coisa pequena, porque são escárnios, né? São coisas pavorosas que eles estão fazendo. E por que a gente deixou de fazer vídeos todos os dias, né? E a gente está tentando fazer toda semana, mas a correria do dia a dia não nos permite. Porque a gente não somos cidadãos comuns, não somos políticos, não somos mega empresários, não somos funcionários públicos. Então a gente depende do pão de cada dia. Então a gente tem que ir atrás. Eu não sou assalariado, eu tenho um pequeno negócio da iniciativa privada. E a gente tem que correr atrás do pão de cada dia, né? E esse é o verdadeiro motivo por não fazer vídeos todos os dias. Mas é impressionante, eu geralmente posto mais coisas no Facebook, mas é impressionante a quantidade de absurdos que o governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro estão fazendo com o país. Estão trabalhando de forma acelerada, ainda é difícil entender uma lógica desse governo, sem ser que aqueles estão realmente para saquear os cofres, as riquezas do país, para realmente destruir tudo, e estão na velocidade máxima ali para tocar esse projeto cada vez mais rápido. E a gente tem, além de tudo, declarações absurdas, né, como do cara da OAB, do presidente da OAB. Mas isso é uma coisa que mostra, né? É pequeno, é uma declaração pavorosa, mas é pequeno em comparação à venda da BR Distribuidora, da entrega da Embraer, do absurdo que o Paulo Guedes falou que quer privatizar o oxigênio da Amazônia. É isso aí, saiu no Globo, inclusive. Ele quer privatizar o oxigênio, quer fazer um banco mundial ali, um capital mundial para tomar conta do oxigênio. Mentira, né? Ele quer simplesmente ali privatizar com a desculpa de que propriedade privada é sagrada. Não é a sua propriedade privada que é sagrada, é das grandes corporações. Então ele compra ali terrenos do tamanho de estados praticamente, e tudo que tem ali embaixo eles fazem mineração, exploração, e são verdadeiros tesouros ali intermináveis. E é esse o meu ponto de vista, é isso que eu acho que está acontecendo. Cada departamento, cada ministério está correndo atrás dos seus interesses. O Ministério da Agricultura está correndo atrás dos próprios interesses de liberar não sei quantos mil agrotóxicos aí, banidos de outros países. O Ministério da Cultura está querendo destruir toda a parte de cultura que é ligada ao marxismo cultural. E, enfim, acho que por trás disso, tudo por trás tem o lado financeiro. Eu acho que é isso que o governo tá camuflando com palhaçadas, com discursos absurdos, mas na real o que eu enxergo é que eles estão corroendo a estrutura de Estado, né? Estão destruindo toda a estrutura. Já viu o Ministério da Saúde falar que o SUS não precisa ser gratuito, não deve ser gratuito, não deve existir. Aí o ministro da Educação falando que a educação no Brasil não tem que ser gratuita. Enfim, isso tudo vem a um ponto que eles querem esvaziar o sistema público no Brasil, como se o Brasil fosse um país de rico,
As pessoas têm uma dificuldade tremenda em consumir o seu alimento do dia a dia, porque tudo é dolarizado. A gente tem uma economia toda dolarizada e nós recebemos uma média de R$ 250, $250 por mês para sobreviver no Brasil, que dá R$ 1.000 e pouco. Então a gente está passando por um saque institucional. É um país que parece que eles sabem, não sei se eles sabem, se eles não sabem, não sei o que, essa parte é difícil de entender, mas simplesmente o Brasil está sendo saqueado de fora para dentro e de dentro para fora, né? As multinacionais estão comprando tudo, as empresas nacionais estão comprando tudo, e tem os agentes nacionais aqui, que são os intermediários, que devem estar despontando aí nos próximos anos como um dos mais ricos do Brasil, do mundo talvez, que estão levando sua porcentagem. E as pessoas ficam discutindo idiotices no Facebook. Eu vejo o Bolsonaro fala que a partir de amanhã está proibido rezar Ave Maria, porque Ave Maria vem do comunismo, não sei da onde, um exemplo, tá? E aí os caras vão bater palma, que realmente o Bolsonaro não pode, a Ave Maria, eu sempre pensei que a Ave Maria era como, sabe, aqueles caras que são, às vezes a gente se depara e pensa que realmente são robôs ali, que são pessoas que não têm família, não têm filhos, não têm uma vida real, ou vivem no mundo da lua, né? Ou vivem naquele mundo alienado e defendem de um lado, e do outro lado aquela esquerda caviar, aquela esquerda LGBTSTHIJYT, que defende aquelas pautas que nada mais são do que o Bolsonaro ao contrário, né? Não no sentido de não fazer, mas no sentido de querer para eles. Na verdade são exatamente igual ao governo Bolsonaro. Essa esquerda identitária aí é exatamente igual ao governo Bolsonaro, que eles querem, mas eles querem a defesa do negro, mas eles querem que só o negro tenha, que só o gay tenha, que só o fulano de tal tenha, ou que tenha superioridade perante as outras pessoas. E isso é a mesma coisa que os ricos querem, que os bilionários querem, o que os sionistas mundial querem, que os Estados Unidos querem, que é defender o deles. Então a gente está num jogo de poder aí de que 13 anos ficou de um lado, né? Entre aspas, né? Porque o poder continuou do lado dos mais ricos, mas a esquerda ganhou um pouquinho aí de vantagem com isso. E depois disso foi essa direita radical, essa extrema direita. Alguns nacionalistas se intitulam extrema direita, mas é um erro crônico, né? Falar que nacionalista é de esquerda ou de direita. Isso já por si só divide, já divide. Então o nacionalista ele busca defender a pátria, defender principalmente a população. E esse vídeo é um vídeo meio mix para falar de alguns temas, né, que a gente está tentando juntar aí. E é engraçado que o Bolsonaro ele foi eleito com um viés nacionalista, mas eu nunca vi vídeo dele realmente falando que era nacionalista. Eu já ouvi ele falando milhares de vezes que é patriota. E aí um pobre coitado no Facebook fez um comentário colocando que era um comentário sobre patriotismo e tal, não sei o que. E aí o cara falou, olha, eu sou patriota, eu amo meu país, só que eu não gosto de política. Eu acho que política não tem nada a ver. E aí eu não aguentei, comentei, falei, não, política não tem nada a ver. O que tem a ver é o cara no futebol, a gostar de futebol, gostar de... que não tem nada a ver. O que tem a ver é o cara gostar de futebol, gostar de chorar no hino, e patriota, essa nomenclatura para mim que é exatamente o que é a direita, é a patriota. O que significa, na minha opinião, tá? Na minha opinião, o que significa patriotismo desses caras.
É o cara adorar, chorar, cantar o hino no jogo do Brasil. É o cara vestir a camisa verde e amarela para defender alguma. É gostar da bandeira do Brasil, é gostar da CBF, é gostar das praias do Brasil, das mulheres, da cerveja, da comodidade que tem aqui, mas não se importar com a política, não se importar com o irmão que está do lado passando fome na favela. É o típico, o exemplo que eu sempre uso, é o jogo da seleção brasileira, nesses estádios novos, que as pessoas vão lá, cantam o hino, chora, torce pelo Neymar, torce pela CBF, que não é torcer pelo Brasil, e aí choram, ali se comovem, nossa que lindo, filma lá, mostra pra todo mundo, e quando sai, se depara com um mendigo na rua pedindo comida, e o cara simplesmente quase pisa na cabeça do cara, como se ele fosse o responsável pela miséria dele, como até o Bolsonaro fala que parece que o pobre ou sem terra, não estou dizendo que todos são bem intencionados, mas com certeza sempre a base da pirâmide é a mais prejudicada. Quem se beneficia desses movimentos talvez são os líderes, que nem sejam sem terras. Mas aí eu pergunto, né, que mendigo gosta de morar na rua? Que mendigo gosta de passar fome, passar frio, de pegar chuva, de apanhar da polícia, de apanhar, tomar água na cabeça, como eu vi um vídeo, a mulher jogando água no mendigo de manhã. Então é o tipo de afirmação de pessoas totalmente alienadas, totalmente alienadas, que vivem realmente com um único sentido, um único sentimento, que é o sentimento de individualismo, o sentimento daquele sentimento antigo, chavão, de que quer levar vantagem em tudo. E esses caras são os caras que elegeram o Bolsonaro. Uma outra coisa que eu queria falar é sobre um outro post que eu vi no Facebook, que no Rio Grande do Sul estamparam um outdoor falando para tomar cuidado, que se não tiver dinheiro, não tenha filhos, não tenha como se sustentar. Isso é um absurdo sem precedentes, porque o Brasil é um país que defende, a gente tem direitos, né? E os direitos, eles não têm nada a ver com o poder econômico, e eles estão querendo já com toda essa palhaçada aí de privatização, colocar até na cabeça das pessoas que elas não podem ter filhos. Se elas não têm dinheiro, elas não podem ter filhos. Vão privar as pessoas. Isso entra como uma ideia, depois vem a solução, eles põem a ideia, depois põem a solução, depois implicam em lei, implicam em conquistar as massas, né? Implementando isso. E você vê um monte de idiota falando, mas se o cara não tem dinheiro para pagar para sustentar um filho, não deve ter, não sei o que. A pergunta não é essa. A pergunta é que todos nós temos direito a um emprego, a uma casa, a alimentação, a moradia, a diversão. Isso pela Constituição. O Estado tem que dar isso, porque a gente tem deveres perante o Estado. A gente não paga imposto, a gente não tem que respeitar as leis. E a gente, de alguma forma, você que está me vendo, ajudou o Brasil a chegar onde está e de alguma forma contribui para que o Brasil seja o Brasil. E o país tem essa obrigação de nos dar em troca. Isso está na Constituição. E a Constituição, ou você segue ela ou você não segue. Não dá para você seguir só meia Constituição, como os bolsonaristas querem. Então as pessoas têm que ter um respeito igual perante a Constituição. As pessoas têm esse direito, e o Estado tem que prover não só educação, mas trabalho, dignidade, lazer. E as pessoas têm o direito de perpetuar os filhos, né, a princípio, e politicamente um governante, um estadista, ele teria que incentivar o crescimento da população, o crescimento da natalidade, né, do brasileiro, para que nosso país, a nossa nação perpetue, né, que cheguem a ter
a continuidade, que o Brasil está envelhecendo muito mais rápido do que os países desenvolvidos. O que o Japão demorou 150 anos para chegar, o Brasil conseguiu em 40. Ou seja, as pessoas não estão tendo filhos, quem está tendo filho tendo um. Então, se esses 207 milhões de brasileiros tiverem um filho, em uma geração cai pela metade a população. E aí, caindo pela metade, é muito mais fácil os grandes impérios, principalmente o Império do Norte e aquele Império do Oriente também, do Oriente Médio, que é o sionismo mundial, controlarem e dominarem as nossas riquezas aqui. Ou seja, eles estão tornando o Brasil um país, além de tomado, sem direitos, né, só com deveres, e estão já implementando a redução populacional dos brasileiros. Infelizmente, essa é a minha visão desse período todo aí. Espero fazer mais vídeos, ter um pouco mais de tempo para explicar, mas infelizmente a minha opinião talvez não seja tão agradável, né? Mas enfim, é o que a gente tá vendo aí, tá tentando entender dessa nossa realidade, tá bom? Beleza, gente? Um abraço.